Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Primeiramente, eu louvo a Deus por estar aqui nessa sexta-feira. Louvo a Deus pela vida do pastor Alexandre Júnior, pastora Regiane, que Deus abençoe. Deixo um abraço da minha família para a igreja, da minha esposa, dos meus filhos, em nome de Jesus Cristo, amém? Existe uma história de um homem, queria que toda a igreja ficasse em silêncio, amém? Eu aprendi, se você precisa de uma resposta de Deus, não tem como duas pessoas falar ao mesmo tempo. Um tem que ficar em silêncio para ouvir o outro. Se você quer ouvir Deus falar contigo, você tem que ficar em silêncio para ouvir a voz de Deus. Quando tu fala, Deus cala e não fala. Existe a história de um homem. Este homem era um empresário muito rico. Ele tinha um escritório no 10º andar de um prédio. E todo dia que esse homem chegava na janela da sua sala, ele olhava para baixo e vinha um mendigo todo dia. Um dia ele desceu desse prédio, pegou um cesto de lixo, desceu e colocou na mão desse mendigo o cesto de lixo do seu escritório. No outro dia, o mendigo pega o cesto de lixo, lavou ele, limpou ele, colocou terra e plantou flores. E subiu no 10º andar daquele escritório. Bateu na porta e o mesmo homem que deu ele o cesto, o mendigo deu para ele um cesto cheio de flores. E este homem perguntou para esse mendigo dizendo assim: eu te dei um cesto de lixo, você me devolve o mesmo cesto com flores? O mendigo respondeu para este homem: cada um dá para o próximo aquilo que ele tem. Cada um dá para Deus aquilo que ele tem de melhor te dar. Quando o pastor falou aqui de dízimo e ofertas, tem hora que nós enjoamos daquilo que o próprio Deus nos dá. A Bíblia diz que Deus, Ele chamou Abraão. E quando Ele chama Abraão, Ele quer provar onde estava o coração de Abraão. Por isso que eu viro e falo que tem pessoas que ainda não viveram promessa. Porque a primeira coisa que Deus faz é promessa. Deus, quando faz promessa, Ele não te pede nada. Ele só te garante uma promessa. Mas no meio da caminhada, Ele vai te provar dentro daquilo que Ele te prometeu, se você acredita. Quando Ele mandou os discípulos para o meio do mar, Ele disse assim: passemos para outra margem. O próprio Cristo tinha garantido para os discípulos: passemos. Então Ele estava dizendo: eu também passarei contigo. Mas Ele não disse no meio do mar a provação que ia vir. Existiu 2 tempestades ali que fala de mar. A primeira tempestade é quando o Evangelho de Mateus fala que houve um vento ao contrário. A segunda tempestade é quando Jesus está atravessando o mar para expulsar um demônio de um homem que morava no sepulcro. Foram 2 tempestades diferentes. A primeira tempestade foi o mover de Deus nela. Por que, pastor? Porque Jesus só disse: aquieta-te, vento, e o vento se aquietou. O propósito da segunda
tempestade, Jesus dá uma ordem primeiro, repreende a tempestade. Então mostra que era uma tempestade maligna, que estava tentando impedir o propósito de Deus. E na primeira tempestade, Jesus só queria provar os discípulos. Eu servi um Deus, e não saber a tua grandeza. Quando ele foi provar os discípulos, no meio da tempestade, Pedro fez uma prova com Deus no meio daquele mar. Se é o Senhor, deixa eu caminhar até a ti. Pedro começou a caminhar sobre as águas. E no meio da caminhada de Pedro, parece que ele olha mais o problema do que a grandeza de Deus. Ele começa a se afundar e Jesus diz: homem de pequena fé. A ordem dada por Deus era para Pedro, podia correr em cima das águas. O problema dos discípulos era uma tempestade naquele dia. A tempestade é feita de vento, é feita de chuva. Jesus deu uma ordem dizendo: vento, aquieta-te. E o vento parou. Mas ainda ficou o problema dos discípulos, a água. Jesus estava andando em cima do problema dos discípulos. Aquilo que era problema para eles, Jesus queria mostrar para os discípulos: o seu problema está debaixo dos meus pés. Aquilo que era problema para Pedro, Jesus queria mostrar para Pedro: Pedro, os seus problemas estão debaixo dos meus pés. Imagino eu, os discípulos se reunindo no outro dia dentro de um culto, cada um pedindo ao pastor da igreja. Imagino eu quero uma oportunidade para contar um testemunho. Cada discípulo ia chegar em cima do altar e dizer assim: ei, ontem eu vivi a maior experiência. Qual experiência? Eu vi um homem andar sobre as águas. O outro também ia pedir uma oportunidade. Ele ia também dizer a mesma forma: ontem eu vivi uma experiência. Eu vi um homem andar sobre as águas. O outro discípulo ia pedir também a oportunidade. E ele ia dizer a mesma forma: ontem eu vi um homem andar sobre as águas. Mas Pedro ia pegar a tua oportunidade. Pedro ia dizer: eu não vi um homem andar sobre as águas, mas eu andei sobre as águas. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque tem pessoas que só vivem de testemunho do outro. Eu estou aqui essa noite dizendo para ti: é tempo de você viver o teu testemunho. É tempo de você cantar o teu próprio hino. Tem pessoas cantando um hino de vitória que o outro viveu, mas Deus me autoriza a dizer que esta noite você vai cantar o teu próprio hino de vitória. Calabaçu, Bialabanda, Candarábia. Eu saí de Belo Horizonte a Belém do Pará para te dizer: se prepara, que esta noite você vai cantar o seu testemunho de vitória. Quem acredita aqui, quem acredita aqui, quem acredita adora Ele, quem acredita glorifica Ele. Amém? Vamos pregar a palavra de Deus. Quem trouxe a tua Bíblia? Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João.
Evangelho de João, capítulo 19. Verso 34. Olha para mim, toda a igreja. Leia comigo toda a igreja. Leia o texto, toda a igreja. Existem 3 versões. Uma, contudo, um dos soldados lhe furou. Existe outra versão que fala, contudo, um dos soldados lhe abriu. Existe a terceira, contudo, um dos soldados lhe perfurou. Presta atenção. Eu vou pregar sobre a palavra perfurar. Amém? Eu vou pegar a versão mais profunda. Abrir, furar, o perfurar é mais profundo. Deixa eu te perguntar outra coisa. O que foi perfurado aqui? O coração de Cristo. Um coração que foi furado. Deixa eu perguntar para a igreja. Quem assistiu um filme chamado A Paixão de Cristo? Levanta a mão bem alto. Agora abaixa as mãos. Quem chorou por aquele filme, levanta as mãos agora. Abaixa as mãos. Agora deixa eu perguntar, por que vocês choraram? Alguém pode me responder? Quem falou aí? Deixa eu ver aqui. Porque é o quê? Aí eu pergunto, porque sabe por que eu estou perguntando quem chorou? Porque quando Jesus passava, ele viu uma mulher chorando e perguntou para ela: por que tu choras? Quando ele passava por esse momento, ele perguntou para ela: por que tu choras? Sabe o que ele disse para ela? Choraste pelo teu filho, mas não chore por mim. Porque eu sei para onde eu estou indo. E você ainda não sabe para onde o teu filho vai. Se assenta. Deixa eu falar algo para a igreja para vocês prestarem atenção, amém? Tudo isso que aconteceu aqui não tem de ação do diabo em nada. Presta atenção. Tudo isso que aconteceu aqui, quem fez foi o próprio Deus. O diabo não fez nada aqui. O diabo só tentou impedir Jesus 3 vezes de ir à cruz do Calvário. Uma ele usou a boca de Pedro, e as outras 2 ele usou a boca de Pilatos, para Jesus não ir para a cruz. O que ele tentou impedir foi isso. Mas todo o sofrimento aqui foi o próprio Deus que fez o teu filho sofrer por mim e por ti. Existem 25 profecias, quantas? Que foram liberadas nesse momento. Do momento do Calvário foi tudo profecias que vocês viram acontecer. Eu vou falar de todas. Esse texto que nós acabamos de ler é uma das profecias. Até chegar nessa profecia. Por que o coração de Cristo tinha que ser furado? Amém? Mas eu vou falar todas. Vou falar as 25. Até chegar nessa e falar uma por uma, qual que era a profecia, que vocês falaram assim, não aconteceu isso naquele filme, porque foi uma profecia. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, os 4 evangelhos, como Mateus, Marcos e Lucas, cada evangelho foi escrito destino a um povo diferente. O evangelho de Mateus, quando Mateus escreve o teu evangelho, ele escreve o evangelho direcionado ao povo judeu. E cada um dos evangelhos, ele apresenta Cristo de uma forma. Quando Mateus escreve o evangelho, ele apresenta Cristo como leão. É a autoridade máxima
do judeu. E ele escreve o evangelho apresentando Cristo como leão. Quando Marcos escreve o seu evangelho, ele já apresenta Cristo como cordeiro, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Porque Marcos, quando ele escreve o evangelho, ele está escrevendo para o povo de Roma. Ele escreve para o romano. Mesmo Marcos não andando com Jesus, Marcos é moço do apóstolo Pedro. Ele andou com Pedro. Quando Lucas ele escreve o seu evangelho, Lucas é o evangelho chamado o evangelho mais perfeito dos quatro. Porque Lucas, ele apresenta Jesus como homem da perfeição. Era um homem que não andou com Cristo, que ele é o moço do apóstolo Paulo. Lucas, ele se converteu pelas maravilhas que o próprio Deus operava através da vida do apóstolo Paulo. Um dos maiores milagres para mim que Lucas viveu foi quando ele viu Eutico caindo de uma janela. Porque Eutico estava no lugar certo, mas a atitude de Eutico dentro do templo foram atitudes erradas. A história diz que Lucas, ele desce da escada correndo quando Paulo pregava o evangelho. E quando ele olha Eutico, ele é o primeiro a dar o laudo de óbito a Eutico. Como ele era médico formado em medicina, ele era sempre o primeiro a dar o laudo. E Lucas sobe a escada correndo, fala com Paulo que Eutico estava morto. Paulo desce a escada, e quando Paulo desce as escadas, Paulo ele abaixa, ele pega Eutico no teu braço, abraça Eutico morto, ele ora, clama ao Senhor, mas quando Paulo levanta com Eutico, a Bíblia diz que Eutico ressuscita. Isso me chama a atenção porque Deus está à procura desta igreja que Paulo, a mesma ação de Paulo. Uma igreja que pega o caído, e através dele passa a levantar o próximo. Paulo pega o morto e ressuscita, mostrando que ele pegou um caído, e através do seu ministério ele levantou. O evangelho de João, quando João escreve o seu evangelho, ele escreve o evangelho para a igreja. João, quando ele apresenta Cristo no livro de João, mesmo João não sendo o autor, só o escritor, que é chamado um dos evangelhos mais duros, porque João ele escrevia tudo que Cristo falava. É por isso que ele escreveu o capítulo 19. Ele fala do Getsêmani, ele fala da última ceia. E quando ele apresenta Cristo no evangelho de João, ele apresenta Cristo como águia, aquela que veio para guardar os seus filhotes. É João dizendo que o próprio Deus veio para guardar a igreja. É por isso que o evangelho de João, ele começa de uma forma diferente dos quatro evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, eles começam dizendo do nascimento de Cristo. Mas João, quando ele começa a escrever o evangelho, ele já fala da dádiva de Deus. É por isso que ele diz: no princípio era o verbo. O verbo era Deus. O verbo estava com Deus. Se João está escrevendo para a igreja, a palavra verbo é a palavra. João está mostrando para a igreja que não tem como uma igreja permanecer de pé sem haver nela a palavra. O capítulo 19 de João aqui,
sabemos que isso aqui é um dos maiores acontecimentos da humanidade terrena. Não importa a religião, mas todos conhecem o dia da crucificação. Esse dia que João relata no capítulo 19, é o dia de uma sexta-feira. Quando João fala em perfurar, ele está dizendo que o coração de Cristo foi perfurado. Algo me chama a atenção, primeiramente, por quê, pastor? Porque todos nós conhecemos a caminhada de Cristo ao Gólgota. O Gólgota é chamado Monte das Caveiras, a montanha. Alguns historiadores dizem que o crânio de Adão estava nesta montanha. Eram lugares onde havia vários crânios, por isso é chamado de Gólgota. Pessoas que eram decapitadas, os crânios levavam para esta montanha chamada Gólgota. E alguns historiadores dizem que o crânio de Adão, ele veio parar no Gólgota. Esse dia que João escreve é um dia de sexta-feira que todos nós conhecemos aqui. Existe uma lei judaica que nenhum corpo podia prevalecer no madeiro no sábado. E essa lei judaica, quando aqueles que fossem crucificados na sexta, para não permanecer o corpo no madeiro, os romanos antecipavam a morte, quebrando as pernas daquele que estava no madeiro. Mas quando eles foram quebrar a perna de um ladrão, quebraram a perna do outro, mas quando foram quebrar a perna de Jesus, ele já tinha entregado o teu espírito ao Pai. Uma das profecias liberada por madeiro era essa: que nenhum dos seus ossos podia ser quebrados. A Bíblia diz em Mateus capítulo 26, verso 56, mas tudo isso aconteceu para que se cumpra a profecia que era das escrituras dos profetas. A primeira profecia, vou falar uma por uma até chegar nessa, liberada para o madeiro, quem libera ela é Zacarias capítulo 11, verso 12, que diz que Jesus tinha que ser vendido por 30 moedas de prata. Zacarias 11, 12 diz: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário. E se não deixaram-o, pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. A profecia se cumpre em Mateus 26, que nós sabemos. A segunda profecia, liberada para a caminhada do madeiro, quem libera ela é o salmista. No Salmo 55, verso 13 ao 15, que ele diz que Jesus tem que ser traído por um amigo. Por isso que quando Judas chega no Getsemane, o próprio Jesus diz para ele: amigo,
se cumprir a profecia que o salmista no Salmo 55, verso 13, adiante diz: mas é tu, homem meu, igual meu companheiro e meu íntimo amigo. Junto andávamos, junto entretínhamos e íamos com a multidão para a casa de Deus. Ela se cumpre em Mateus 26. A terceira profecia do madeiro, quem libera ela é Zacarias, no capítulo 11, verso 13. Ele diz: então o Senhor me disse, arroja isso ao olheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, tomei as 30 moedas de prata e arrajoei ao olheiro a casa do Senhor. Essa profecia Zacarias está dizendo: as 30 moedas vão ter que voltar para a igreja, vai ter que voltar para o templo. Daí aquele que é o salário é dele, porque as 30 moedas pertenciam ao próprio Deus. Ela se cumpre em Mateus 27. A quarta profecia, quem libera ela também é Zacarias, no capítulo 13. Ele diz que Jesus tinha que ser abandonado pelos seus discípulos. Ele diz: desperta a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas salvarei a mão aos pequeninos. Ela se cumpre em Mateus 26, 56, quando todos os discípulos fugiram e abandonaram. A quinta profecia do madeiro, Jesus tinha que ser acusado por falso testemunho. Quem profetiza é o salmista no Salmo 35. Ele diz: levanta-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Jesus, no seu ministério, ele entrou em 12 casas. Cada casa entrada por Jesus, ele sempre levou um milagre diferente. Tem casa que ele entrou e levou um arrependimento. Tem casa que ele entrou, ele levou cura. Cada casa ele fez um milagre diferente. Mas uma casa Jesus não queria entrar. Era dentro da tua própria casa. Eles arrastaram Jesus, trouxeram Jesus para dentro da tua casa. Os falsos testemunhos levantaram. Não foram de pessoas de fora, foram de pessoas de dentro. É por isso que eu amo a passagem da cruz. O ano de 2018, quando Deus falou comigo de cruz, Jesus, quando entrou em Jerusalém, na tua caminhada, ele caminha do norte ao sul. Alguns historiadores dizem que quando falta 3 quilômetros para Jesus entrar em Jerusalém, ele pede os 2 discípulos: busquem um jumento. Tem um jumento lá. Se o dono perguntar, fala que Jesus precisa do teu jumento. Eles buscaram o jumento. Quando Jesus começa a entrar em Jerusalém, pessoas começam a perguntar: quem é esse? A história diz que mulheres que estavam em casa, crianças que estavam brincando, começaram a sair para ruas de Jerusalém. Quando Jesus entrava, a história diz que eles derramaram mirra nas ruas de Jerusalém. Algumas pessoas subiram em árvores, pegaram os ramos, jogaram nas ruas. Pessoas pegaram pedras de rosas, jogavam
e Jesus entrava em Jerusalém. Mas quanto mais o povo gritava: Hosana, 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 mais chegava uma multidão. Jesus precisava ser reconhecido no seu ministério. E quando ele entrava, todo o povo gritava em voz alta: Hosana, Hosana, filho de Davi. Hosana, que em outras palavras quer dizer salve no Senhor. Salve no Senhor. Mas algo me chamou a atenção. O povo aplaudia de uma forma extraordinária. Glorificava, exaltava aquele homem chamado de Filho de Deus. Mas quando passa aquele dia da entrada triunfal, a história diz que 2 meses, 3 dias depois, o mesmo Jesus que entrou na rua de Jerusalém montado num jumento, 2 meses e 3 dias depois, ele volta na mesma rua carregando uma cruz do Calvário. Mas quando Jesus olhava, ele olhava para o povo e ele dizia: ei, este povo é o mesmo povo de 2 meses e 3 dias atrás. O povo que gritava Hosana foi o mesmo povo que gritou crucifica-o. A plateia não era diferente. Ele olhava para a direita, é a mesma forma dele dizer: 2 meses e 3 dias atrás você gritou Hosana. Quando ele olhava para a direita, para o outro lado ele dizia: você também gritou Hosana. O mesmo povo que gritava Hosana foi o mesmo povo que gritou crucifica-o. Os mesmos que te aplaudem são os mesmos também que vão querer que você seja crucificado. Os mesmos que vão falar: ele louva bem, ele canta bem, ele prega bem, são os mesmos também que vão falar mal de você lá fora. Então o cenário é o mesmo, só mudou as pessoas para o tempo de hoje. A 6ª profecia liberada para o madeiro, quem profetiza é o profeta Isaías, dizendo: oferecei as costas aos que me feriam as faces, aos que arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontam e me cuspiam. Isaías está dizendo: eles vão ter que bater nele, e eles vão ter que cuspir nele. Ela se cumpre em Mateus 26. A 7ª profecia, Jesus tem que ficar mudo diante dos acusadores. Ele não podia falar nada. Quem libera é o profeta Isaías, no capítulo 53, verso 7. Ele diz: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. E como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ela se cumpre em Mateus 27. A 8ª profecia, ele tem que ser ferido e pisado. Quem profetizou também foi o profeta Isaías. Ele diz no capítulo 53, verso 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ela se cumpre em Mateus 27. A 9ª profecia, ele tem que se cumprir pelo peso da cruz. Aquele momento que ele cai com a cruz pesada. Isso é profecia, pastor? É. Quem libera a profecia é o salmista. No Salmo 109, verso 24. Ele diz: de tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Ele precisava cair pelo peso da cruz, porque existia um homem naquele lugar que estava indo para um templo no culto pascual. Quem é esse homem, pastor? Um homem chamado Simão Cirineu. Era o maior culto que tinha para os judeus. Era um judeu negro, um judeu que ninguém dava
esse dia aqui. Para quê, pastor? A Bíblia diz a história que nesse culto pascual eles matam um cordeiro no altar. O sacerdote do templo, ele pega o cordeiro pela pata, e quando ele pega, degola o pescoço, todo o sangue do cordeiro cai dentro da bacia. E ele pega uma planta chamada isopo, que é uma planta como se fosse uma esponja, e ela suga todo aquele sangue. E todos aqueles judeus, eles tinham que estar dentro do templo de veste branca. E o sacerdote, ele pegava a planta chamada isopo 7 vezes. Ele fazia assim no templo. Quando ele fazia 7 vezes, o judeu que recebia uma gota de sangue na tua roupa, ele voltava para casa com a purificação. Mas quando ali Simão Cirineu estava caminhando, fica de pé, Lucas, fica de pé, estava caminhando, Jesus vinha, Simão Cirineu ia. Quando ele viu o homem sendo crucificado, Simão Cirineu parou, ele encostou de um lado e ficou esperando Jesus passar, porque ele sabia: eu não posso impedir o meu propósito. Que propósito? De eu ir no templo receber uma gota do sangue do cordeiro. Mas quando Simão Cirineu estava no canto, Jesus vem com a cruz do Calvário e cai nos pés de um homem chamado Simão Cirineu. Quando ele cai para Simão Cirineu, ele olha para Simão Cirineu. Simão Cirineu não conhecia quem era Cristo. A história diz que vem um soldado romano, ele vê Jesus olhando para Simão Cirineu. Ele fala para Simão Cirineu assim: ajuda este homem a carregar essa cruz do Calvário, ajuda ele. Simão Cirineu não queria dos outros lados ajudar, mas Simão Cirineu, ele pega Jesus, começa a carregar Jesus nos olhos humanos, e ele vai levando Cristo. Ele vai levando Cristo. Mas ele esqueceu de uma coisa: aonde ele estava indo buscar o sangue, Jesus estava sujando as tuas vestes com todo o sangue que ele recebia. Pastor, não entendi. Ele achou que ajudou Simão Cirineu, achou que estava ajudando Jesus, mas Jesus queria mostrar para Simão Cirineu: eu vim te dar o teu milagre antes que você esperava. Aquilo que tu vai buscar no templo, eu te entrego aqui no meio da tua caminhada. Por quê, pastor? Sabe por quê? Por causa disso aqui na lei judaica. Toca aí o teclado, eu vou chegar lá. Sabe o que eles fazem? Para saber se alguém tem chamado o judeu, eles fazem assim, ó: fala para mim toda a lei da Torá. São crianças que têm na faixa de 12 a 14 anos de idade. Quando não tem chamado, o judeu não fala nada com ele. O judeu só fala assim para ele, ó. Quando pega na mão dele, ele está dizendo: tu não tem chamado para pregador. Mas quando ele fala a lei da Torá, o judeu não pega na mão, o judeu pega no ombro. Quando Jesus pega Simão Cirineu para ajudar, ele toca no ombro. Sabe o que Jesus dizia para Simão Cirineu? Ele era um judeu negro. Se ninguém acreditou em ti, não investiu, eu ainda invisto em ti. Se ninguém acreditou no teu chamado, ele ainda acredita em ti. Se ninguém acreditou que você vai crescer, se prepara. Esse ano de 2019 é o ano que Deus marcou em prol do teu ministério. É o ano que Deus marcou para tua casa. É o ano que Deus marcou para a libertação do teu filho. Eu saí de Belo Horizonte com esta palavra profética para dizer para ti: este ano de 2019 é ano de Deus fazer coisas grandes em prol da tua casa, a tua família. Quem acredita aqui na glória a Deus?
A 10ª profecia. Que as suas mãos e os pés têm que ser traspassados. Essa 10ª profecia é uma profecia tremenda. Eu coloco a 10ª profecia como tudo do Calvário, tudo, presta atenção. Tudo do Calvário é baseado no número 3. É baseado aonde? Quantas pessoas foram crucificadas naquele dia? Que hora que Jesus entregou teu espírito? 3. Que dia que Jesus ressuscitou? A coroa de espinho, ela tinha 72 espinhos. E cada espinho, ele tinha 3 espinhos juntos. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Satanás tentou impedir Jesus de ir na cruz? Jesus tinha quantos anos de idade quando ele estava na cruz do Calvário? Alguns historiadores dizem que do lugar onde ele estava até o Gólgota era 300 metros. A madeira onde Jesus foi crucificado, o próprio Deus criou ela no 3º dia da criação. A madeira foi feita às árvores. Existe algo tremendo no número 3 em redor da cruz. Tem muito mais coisa que fala do 3. Se eu falasse aqui, mas é outra mensagem que eu prego isso aí. Os pés e as mãos terão que ser traspassados. O salmista no Salmo 22, que é o Salmo da crucificação. O Salmo 23, o Salmo da ressurreição. O Salmo 24 é o Salmo que ele vai para a glória. É quando estão cantando no Salmo 24, você lê: abre os portais do céu, abre os portões. Por quê? Olha os anjos conversando. Ele vem, quem? O Rei da Glória, quem? O Rei da Glória, abre os portais do céu. O salmista no Salmo 22, ele diz: cães me cercam, uma súcia de malfeitores, me rodeia, me traspassaram minhas mãos e os pés. Ela se cumpre em Lucas 23 e João 20. A 11ª profecia, que ele tinha que ser crucificado junto com os malfeitores. Ele tinha que ser crucificado junto com 2 ladrões. Presta atenção. Por isso eu lhe darei, quem profetiza é o profeta Isaías. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramava a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, plural, dizendo: não pode ser só um, tinha que ter 2. Ela se cumpre em Marcos 15. A 12ª profecia, Jesus tem que orar pelos seus inimigos. Por isso que quem profetiza Isaías 53, ele diz: por isso eu lhe darei muitos com sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Interceder é orar. Foi quando ele disse assim: Pai, o perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Isso aqui é tão tremendo, porque, pastor, ele tinha que orar pelos inimigos. Orar para o amigo é fácil. Eu quero ver uma mulher orar para o amante, para a amante do marido, para libertar ela. Eu quero ver uma mãe orar, sabe para quem? Para o traficante que matou o teu filho lá na boca, liberta ele. O meu filho morreu, mas ele ainda é uma alma. Sabe por quê? Por quê, pastor? Porque quando Deus chama alguém, o livro de Jeremias fala, Deus chama a pessoa do ventre. Quando Deus chama, não tem pecado nenhum. Mas no meio do propósito de Deus, parece o inimigo tentando impedir o propósito, faz o cara virar um traficante. Ele não foi chamado para ser traficante. E o inimigo quer impedir o propósito de Deus. Ora, mãe, por aquele que matou teu filho.
Orar para amigo é fácil. Existem 7 palavras que Cristo falou na cruz do Calvário. Ele abriu a boca 7 vezes e liberou 7 palavras. Isso é outra mensagem também. Não vou falar 7 não. E uma é essa: orar pelo seu inimigo. A 13ª profecia, que eles tinham que manear a cabeça de Cristo. O que é manear, pastor? Salmo 109, verso 25. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me vê, maneiam a cabeça. Eles colocaram nele uma coroa. Tinham que colocar em Cristo uma coroa. Quer ver por quê? Tem como abrir a Bíblia para mim aí? Abrir aqui para mim. Gênesis capítulo 3, verso 15. Tem como? Leia para mim, toda a igreja. Espera aí. Isso aqui é a primeira profecia liberada na Bíblia. Quem liberou não foi profeta, foi o próprio Deus. A primeira profecia. E por inimizade de ti a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta ferirá a cabeça, e tu serás ferido pelo calcanhar. A primeira profecia liberada. A primeira coisa que me chama a atenção. E porém o quê? Ninguém nasce inimigo do outro. Então a mulher era amiga da serpente para depois virar inimiga. Por quê, pastor? Porque a serpente não começou com ela só um dia. Isso aqui foi um trabalhar de dias. Antes dela ser inimiga, a própria mulher foi amiga da serpente. Você acha que o seu inimigo virou inimigo assim? Não. Ele vira seu inimigo só depois que ele sabe da tua vida íntima. Depois que tu abriu o coração para ele, contou segredo que ninguém sabia. O teu inimigo só vira inimigo quando ele está com você nas mãos dele. Agora o verso 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor, vou voltar aqui, guarda isso aqui, hein? A tua conceição, com dor terás filhos, e teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Vai lá agora, 17, lê toda a igreja. Quando o próprio Deus dá as 3 sentenças, a sentença para a serpente, a sentença para a mulher e a sentença, isso aí faz parte dessa profecia que eu vou chegar, viu? Por isso que eu fico ligado agora. Para a serpente, a mulher e o homem. O Éden, todo mundo fala jardim do Éden, mentira. O Éden não era jardim. A Bíblia diz que plantou Deus um jardim no Éden. E quando ele planta um jardim no Éden, ele pega Adão, ele faz Adão no cruzamento do rio Eufrates, ele pega o barro, e sabe o que ele faz? Agora eu vou pegar Adão e vou colocar lá dentro do Éden. O Éden, sabe o que significa Éden? Não, coração. Então Deus pegou Adão e colocou dentro do... Olha o que Deus fez com Adão. Uma hora aqui. Vou chegar lá. Aí quando Adão e Eva pecam, a única coisa que Deus não plantou no Éden, sabe o que foi? Espinho. Quando eles pecaram, aí começa o versos 18, vai lá. E os espinhos cresceram no Éden. O pecado. Por isso que fala, e levou sobre ele os nossos pecados, os espinhos. Não tinha espinho no Éden. Por isso que o próprio Deus, quando ele faz Adão, ele fez Adão adulto. Quando ele viu que o projeto do adulto deu errado, sabe o que ele faz? Satanás, no capítulo 15, eu fiz um homem adulto e perdi, mas agora eu vou gerar uma criança. Jesus vai ser criança. Satanás, eu fiz dei um Éden, um jardim dentro do Éden, tinha tudo, deu errado. Eu vou gerar um dentro do deserto, mas ele vai romper, ele vai crescer dentro do deserto.
Satanás, eu fiz um que só tinha pai e não teve mãe, mas agora eu faço um que vai ter mãe e eu ainda vou ser o pai. Ele começou a fazer o contrário. O próprio Deus viu: se eu fiz um grande e dei tudo, perdeu, por que nós somos formados no deserto? Porque o próprio Deus sabe, o caráter só transforma no deserto. Ministério só vai crescer no tempo de deserto. Casamento só cresce no tempo de deserto. Pastor, você está dizendo o quê? Eu estou dizendo para ti: deserto não é lugar para morrer. Deserto é escola de Deus. E se é escola, o professor ainda está nela, e ele ainda está na casa, esperando você crescer dentro do teu deserto. Pastor, você está dizendo o quê? Eu não sei o que você está vivendo, mas eu vim aqui essa noite dizer para ti: esse deserto, essa provação é para Deus te preparar. Quer que eu te mostre como é que Deus prepara? Quanto tempo o próprio Deus calou para o povo hebreu saindo do Egito? Alguém sabe? Quantos anos? Quantos? 400 anos. Quando Deus cala para um ser, presta atenção. Você acha que quando Deus calou para ti, se Deus calou para você, você vai fazer o quê? Sabe o que você vai falar? Deus não quer me responder mais. Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer do meu jeito. Para de orar igual orava. Para de ser dizimista igual era. Para de ser oferta. Por quê? Porque Deus não fala mais. Aí quando o povo começou a consertar tudo de novo, eles começaram a reunir, a orar e clamar ao Senhor. O céu se moveu. Aí eles ficaram, presta atenção, quanto tempo que Deus calou para eles? Toda a igreja? Não ouvi. Aí Deus ouviu a oração. Deus levanta Moisés. Quanto tempo Moisés ficou no deserto? 40 anos. Os 10% dos 400. Isso é o que, pastor? Chamado dízimo do tempo que tu não fez nada para Deus. O dízimo do tempo Deus cobra. É por isso que tem pessoas que falam assim: meu deserto está demorando 10 anos. Sabe o que Deus falou? Está demorando 10. Quantos anos você tem que deixou de servir a Deus? 50. 5 anos vai dar de dízimo de tempo. 5 anos só deixa Deus fazer e trabalhar na tua vida, porque ainda você deve a Deus muitos dias de oração. Vamos lá. A 14ª, estou chegando lá. A 14ª profecia. As pessoas zombaram de Jesus. O salmista no Salmo 27, verso 7 adiante diz: todos que veem zombam de mim, afrouxam lábios e maneiam a cabeça. Confiam no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois tem prazer. Ela se cumpre em Mateus 27. A 15ª profecia. Eles têm que olhar de longe, mas ninguém podia tocá-lo. Quem profetiza? O salmista no Salmo 22, verso 17. Posso contar todos os seus ossos, eles estão me olhando e encarando em mim. Porque pastor que só podiam olhar para ele, porque ele estava em tempo de purificação. Ele não podia ser tocado, só olhavam. É por isso que tem hora que nós perguntamos para Deus: todo mundo nos abandonou, não tem mais ninguém conosco, mas ainda o Pai estava aqui com o Filho. Não precisava de homem, mas Deus estava mostrando: eu ainda sou contigo, meu filho. Está doendo, mas eu não te abandonei. Eu não te abandono no vale, eu não te abandono na provação. Eu vim aqui essa noite dizer para ti: pastor, o ano 2018 foi ruim, mas Deus está dizendo: eu ainda sou contigo. Eu ainda sou na tua casa, eu ainda sou na tua empresa, eu ainda sou no teu ministério. Eu vim aqui essa noite dizer para ti: se prepara, este ano de 2019 será o melhor ano da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Portas Abertas de Belém do Pará. Eu saí de Belo Horizonte cheio de Deus para te dizer: será o melhor ano que Deus irá fazer coisas
coisas grandes ao teu respeito. Se prepara, esse altar vai ter grandes testemunhos. Deus vai abrir grandes portas. Deus vai levantar empresários aqui. Mas tudo aquilo que Satanás tentou parar, Deus me autoriza a dizer: se prepara, é tempo de vencer. É tempo de vencer. Quem acredita que dá um pulo na cadeira, glorifica, exalta. A 16ª profecia, são 9 horas. Sabe qual que é a 16ª? Que as vestes de Jesus têm que ser repartidas. Olha que tremendo. Elas tinham que ser repartidas. Por que, pastor? O salmista no Salmo 22, verso 18 diz: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Primeiro, porque que as vestes dele foram repartidas. E alguém sabe em quantas partes? Alguém aqui sabe? 4. Os 4 soldados romanos dividiram a veste de Cristo em 4 partes. Isso me chama a atenção. Por que, pastor, que os soldados romanos dividiram as vestes de Cristo? Sabe por quê? Porque foi o povo romano que abriu o tal chamado vias de acessos. O que é vias? Estradas. Entenderam não? Sabe o que Jesus dizia para eles? Reparta minhas vestes, mas vai ser através de vocês que o meu evangelho vai chegar nos 4 cantos da terra. Pode repartir minhas vestes, mas a palavra vai chegar através de vocês. As vias vão ser abertas através de vocês. Aqueles que não acreditaram em Cristo, o próprio Deus está dizendo: é quem não acreditou em ti que vai levar notícia da transformação da tua casa. É quem não acreditou em ti que vai levar notícia que chegou o tempo de Deus no teu ministério. É quem não acreditou em ti que vai levar notícia que é tempo de crescimento. É por isso que a outra veste que não era repartida, ela não tinha costura. Aquela veste era colocada as vestes sacerdotal de Cristo. Porque as vestes sacerdotal, o próprio Deus mostrando: quem te deu o teu ministério não foi homem, quem te deu o teu ministério fui eu, teu próprio Deus. Por isso que as vestes não tinham costura. Porque quando é com homem ainda tem costura, mas com Deus não existe nada costurado. É por isso que eu amo a oração do Pai Nosso. Sabe o que diz a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso, seja feita a tua. Lá fala a vontade. Deus só tem uma vontade para a tua vida, não fala vontade. E a vontade de Deus é direcionar a tua vida até no altar. A vontade de Deus é que a tua casa vai ser transformada. A vontade de Deus que o teu filho que estava na boca de fumo vai ser um grande pregador. A vontade de Deus é essa, que o tempo de Deus chegou sobre a tua casa. A vontade. A 17ª, que Jesus vai ser abandonado. Vou acelerando agora. Quem profetiza o salmista no Salmo 22. A 18ª, que foram lhe dados vinagre como fel. Presta atenção. Foi lhe dado o quê? Vinagre. Quem profetiza? O salmista no Salmo 69. A 19ª, que ele tem que entregar o teu espírito a Deus. Ele tinha que entregar de novo o teu espírito. Quem profetiza o salmista no Salmo 31, verso 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Ela acontece em Lucas capítulo 23. A 20ª profecia. Seus amigos têm que ficar de longe, mas não podiam se aproximar dele. O salmista no Salmo 38 ele diz: os meus amigos e companheiros afastam da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Ela se cumpre em Lucas 23. A 20ª, agora estou chegando aí. A 21ª profecia, que os seus ossos não podem ser quebrados. Quem profetiza? O salmista no Salmo 34, verso 20.
preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Tem gente que não tem a visão. Olha o que Deus fala. Presta atenção. Quer que eu ensine alguma coisa para vocês aqui agora? Alguém que já deve ter feito isso. Não existe esse negócio de cremar o corpo. Os ossos têm que voltar para a terra. Por que, pastor, os ossos têm que voltar? Porque tudo que você enterra na terra, lá embaixo tem transformação nela. Coloca na terra uma semente de abacate, vocês não vão ver, mas lá embaixo vai ter uma transformação debaixo da terra. Quando ele disse assim, tem que voltar para a terra. É por isso que José, lá em Hebreus, ele disse assim, capítulo 11: eu vou morrer, mas não deixe os meus ossos no Egito, levem com vocês. Lá em Gênesis capítulo 50 ele fala, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mas leve meus ossos com vocês. 400 anos se passaram. 400 anos se passaram. Moisés já tinha morrido, estava com a idade de 110 anos. Mas só que aconteceu algo tremendo. Os 400 anos que se passou, porque José, ele não foi lembrado uma geração do Egito, não foi esquecida a geração dele. Mas só que Deus não esqueceu. José foi esquecido os 400 anos. Mas Deus vai lá e pega Moisés e fala com Moisés lá em Êxodo capítulo 13, verso 19. Quer ver? Precisa acreditar? Coloca capítulo 13, verso 19 de Êxodo para mim. Nós vamos assim, eu não acredito. Eu gosto de mostrar a verdade. Eu prego a palavra. Leia aí, Êxodo 13, 19. E tomou Moisés os ossos de José consigo. Quando Moisés atravessa o mar vermelho, ele está levando os ossos de José com ele. Muitas pessoas olhavam e falavam assim, ei Moisés, que urna é essa? Os ossos de José. Se deixasse ele no Egito, a história dele ia ser só de pirâmide e múmia. Mas ele tinha promessa, não só uma história. Eu preciso levar. Aí quando acontece, aí Deus desce para Moisés e fala, Moisés, olha a terra prometida. Quando ele olha a terra prometida, estou chegando, ele fala, tu não vai pisar lá não. Tu vai passar a tua função para Josué. Mas também passa para ele os ossos de José. Quer ver? Josué capítulo 24, verso 32, abre aí. Quando ele chega na terra prometida, os ossos de José estão lá. Chegou só osso, mas chegou. Também enterraram em Siquém os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito. Então quando Moisés, presta atenção, aí o que acontece? Sabe o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, o que vai acontecer com os mortos? Olha aqui, olha José. Cadê as pirâmides? Não estou vendo. As pirâmides. Sabe o que Deus vai falar com ele? Tu está na terra que eu prometi para Abraão, teu pai. Tu está na terra que eu prometi para Isaque, teu pai. Tu está na terra que eu prometi para Jacó, teu pai. Não importa como você chegou, José, mas o que eu prometi eu cumpri na tua vida. Não importa a forma que você vai chegar, mas aquilo que Deus prometeu ainda vai se cumprir. Não importa a forma que você vai. Pastor, cheguei velho, mas vai chegar. Pastor, cheguei lá, pastor, eu não estava andando como um menino de 18 anos, mas você vai chegar. Eu vim aqui essa noite dizer para ti, aquilo que Deus te prometeu, Ele ainda é fiel para cumprir. Aquilo que Deus disse em prol da casa, Ele ainda é fiel para cumprir. O que o teu avô não viveu, o que o teu bisavô não viveu, o que o teu pai e a tua mãe não viveu, Deus te autoriza a dizer para ti, você vai chegar. Você vai chegar. O que o teu pai não chegou, o que a empresa dele não cresceu, a sua vai crescer. Se o ministério dele não cresceu, o teu vai crescer. Eu vim aqui essa noite dizer para a igreja, a promessa de Deus ainda está sobre você. E Deus está dizendo para mim, você vai chegar.
A 22ª, que o coração dele tinha que parar. Aí eu cheguei. O coração dele tinha o quê? Parar. O salmista no Salmo 22 disse: derrame-me como água, e todos os meus ossos desconjuntaram. Meu coração se fez como cera, a cera endureceu. Parou. O coração dele tem que parar. Ela se cumpre em João 19:34. O que eu li. Aí eu vou ler a 23ª e a 4ª e a 5ª. Só ler e volto na do coração. A 23ª, que o teu lado tem que ser traspassado, o seu coração tem que ser rasgado, furado. Quem fala? Zacarias capítulo 12, verso 10. Eu queria que alguém aqui na frente guardasse Zacarias 12, 10 e segurasse a tua Bíblia nesse texto para mim, que eu vou te mostrar para você o que aconteceu por isso. Zacarias 12, 10. Segurou aí? Que é do coração também. Zacarias 12, 10. Alguém de vocês abriu aí na frente? Zacarias 12, abriu? Zacarias 12, 10, anota aí. A 24ª profecia, que se cumpre essa Zacarias 19, 34 também. Que as trevas têm que vir sobre a terra. Quem profetiza? O profeta Amós, no capítulo 8, verso 9, ele diz: sucederá que naquele dia, diz o Senhor, que Deus farei que o sol se ponha ao meio-dia, e tenebrecerei a terra em dia de claro. Se cumpre Mateus 27. A última profecia, que Jesus tem que ser sepultado como rico. Jesus tem que ser sepultado o quê? Por que todo mundo, preste atenção, por que todo mundo perguntou, cadê os discípulos? Perguntaram ou não perguntaram? Perguntaram, quem aqui perguntou, cadê os discípulos que caminharam com ele? Subiu todo mundo agora na hora da prova. Sabe por causa de que os discípulos não estavam lá na hora? Porque eles não tinham. Ele não podia ser sepultado como pobre. Rei que é rei tem que ser sepultado como rei. Aí sabe o que Jesus, no tempo de hoje, você sabe o que Deus fez? Desceu lá no Planalto, lá no Palácio do Planalto em Brasília, e pegou o que, pastor? Alguém do Senado, chamado José de Arimateia. A coisa mais doida que eu achei na Bíblia, o que foi? Eu já vi pessoas pedir dinheiro emprestado. Eu já vi pessoas pedir carro emprestado. Eu já vi pessoas pedir alimento, peço arroz, feijão. Mas eu nunca vi um homem pedir uma sepultura emprestada por 3 dias, igual Jesus fez. E dizendo assim, daqui 3 dias eu te devolvo o seu sepulcro. Você vai me devolver um sepulcro? 3 dias que eu preciso. E eu vou te devolver o sepulcro com 3 dias. Eu já vi pedir tudo emprestado. Mas um homem para pedir um sepulcro dizendo que vai garantir a devolução, só Deus. Porque pastor, os discípulos não pregaram, foi José de Arimateia. Sabe por quê? Porque lá existia um corpo, repita comigo, corpo. O corpo é uma igreja. Para levantar uma igreja morta, só um empresário. Era uma igreja, quem quer pastorear uma igreja morta? Quem quer pastorear uma igreja que está lá na hora morta? Eu não quero pegar, pastor, está morta. Mas sabe o que Deus sabe? Se tu acreditar, eu levanto José de Arimateia. Se tu acreditar que aí vai dar, eu levanto o José de Arimateia. Eu estou nessa lá em Belo Horizonte acreditando que Deus vai levantar meu José de Arimateia. Ele tinha que ser sepultado como rico. Mas algo me chama a atenção. Por que o coração dele tinha que ser furado? Eles colocaram nele uma lança. E a lança, primeiro ela é pontuda, e a parte de trás, ela entra e rasga o coração de Cristo. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, pode colocar aí em João 19, 34. Eu já vi mulher falar tanto de marido. A minha esposa falou comigo, eu peguei ela. Falei, meu bem, estou passando mal. O que você tem?
cabeça está doendo, tô. Sabe o que ela falou comigo? Queria que tu fosse mulher. Homem é fraco, é um frouxo. Não aguenta uma dor, uma unha encravada, está chorando. Queria ver se tu aguentasse uma dor de parto. O mal das mulheres é jogar isso na cara do homem. Quem já falou isso com o marido aqui? Você já falou? Vem cá então, vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Você não falou para ela não, né? Para seu marido não, né? Falou também? Falou, Vaso? Ela falou para você? Meu Deus, hein? Você teve coragem de falar isso para seu marido? Por quê? É porque qualquer coisinha, uma gripe, ele esmoreceu e disse: você nunca sentiu uma dor de um parto. Então vamos lá? Quando a tua criança nasceu, qual que é a primeira coisa que você sentiu? Muitas dores. Quem sentiu mais dor? Você ou Jesus Cristo? Jesus. Quando a tua criança estava nascendo, você sabia que ela estava nascendo, qual foi o sinal do nascimento dela que saiu? O que saiu? Sangue. Cadê o texto? Além de sair sangue, saiu o quê? Contudo, um dos soldados lhe furou um lado que saiu. Sangue e água. A igreja nasceu aqui. Ele sentiu tanta dor, que era uma dor de parto. A igreja estava nascendo na cruz do Calvário. É por isso que o livro de Jó, presta atenção, no livro de Jó, o próprio Deus diz assim: Satanás, o que tu está fazendo passeando pela terra? Quem passeia está preocupado com algo? Que isso, está com a vida boa. Mas no livro de 1 Pedro, sabe o que ele fala? E Satanás está bramando como leão, a quem possa tragar. Quem que está procurando? A igreja que nasceu. Quando a igreja nasce, o diabo ficou furioso com a igreja. Quem sentiu mais dor? Agora, homem aguenta dor? Não. Ué, que é isso? O homem não aguenta dor? Quem sentiu mais dor? Jesus. Ele é homem ou vê como mulher? Homem. Eu ganhei, eu sou homem. Cadê os homens? Cadê os homens? Vamos lá, a igreja nasceu aqui. Contudo, um dos soldados lhe furou. Você guardou aí, né? O texto que eu falei com você, né? Contudo, um dos soldados lhe furou um lado. Esse lado furado aqui é uma profecia liberada. E essa profecia que foi liberada, que precisava ser furado o coração de Cristo. Foi um instrumento que Deus precisava. Todo mundo pergunta e fala assim: mas que covardia. Isaías capítulo 53, verso 4, coloca aí para mim. Vou te explicar para vocês agora. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e sobre nós o reputamos por aflito. Ele foi ferido por quem? Ferido por quem? Não foi o diabo, não fez nada. Ele foi ferido pelo próprio Deus. Quer ver agora? Coloca aí para mim Isaías 53, 10. Todavia o Senhor agradou em moê-lo. O que é moer, pastor? Se eu pego uma laranja aqui agora, as donas de casa sabem disso. Quanto custa uma laranja? Quanto? R$1. Eu deixo ela aqui, vou embora e amanhã eu volto. Quanto fica custando esta laranja? Quanto? R$1. Mas o processo e o ciclo que o próprio Deus trabalha é o ciclo de moer. O moer é moinho, uma roda de moer. Se eu pego esta laranja e coloco no lugar que moe, vira o quê?
Quanto vale um copo de suco de laranja? 5. Por que uma laranja parada no lugar vale 1 e quando vai no processo vale 5? Abacuque capítulo 3, verso 17. Ele diz que o fruto da oliveira, meu Deus, o fruto da oliveira minta. Quando Abacuque está dizendo, todos os judeus, quando vai entrar num ano, igual entrou o ano 2019, aqui nos olhos, ele chega no campo, as 3 árvores dá sinal para eles que o ano será de prosperidade. E eles voltam dizendo, este ano será o meu ano. Entra o outro ano e eles olham, todas as 3 árvores floridas. Será o ano. Mas quando Abacuque diz o fruto da oliveira minta, Abacuque está dizendo que o produtor olhou a oliveira, a vide e a figueira, e as 3 estavam bonitas. Mas quando ele pega a azeitona da oliveira e ela vai para a prensa, não sai o azeite esperado. Então a oliveira, ela mentiu para o próprio produtor e enganou. Jesus, quando é chamado a oliveira verdadeira, aí sabe o que mostra? Então vai ter que ir para a prensa. Getsêmani significa prensa. Eu quero ver se ele é verdadeiro na prensa. Quando ele é prensado, a prensão da oliveira, sai 4 unção, 4 óleo. O primeiro óleo que sai da oliveira é chamado óleo de adoração, que é o óleo virgem. É o óleo o quê? O óleo o quê? Repita comigo, virgem. Não ouvi, virgem. 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 O óleo virgem. O que é o óleo virgem, pastor? O óleo da adoração. O óleo que vem como primícias. Ele estava vindo como primícia. Repita comigo, primícias. O segundo óleo que vem é o óleo tirado que vem para alimentação. Jesus estava vindo para alimentar. Por isso que fala que nós ceamos pelo corpo de Cristo. Alimento espiritual. O terceiro óleo que vem é o óleo que vem como luz, acender as lamparinas do templo. É por isso que a igreja fala, eu sou a luz. Agora deixa eu perguntar aqui, a Bíblia não fala que nós somos sal? Quem é o sal aqui? Levanta a mão. Cadê o sal aqui? Levanta a mão. Então isso aqui é o sal. Sabia que a igreja é o maior saleiro de sal? Olha o tantão de sal que tem dentro de um saleiro. Olha aí, olha para trás aí, do outro lado. O saleiro está cheio? Tá? Então aprenda uma coisa. O sal dentro do saleiro não tem valor nenhum. Ele só tem valor quando ele sai do saleiro. Não tem valor nenhum. Sal demais dentro do saleiro atrapalha. É igual luz. Nós não somos a luz. Nós não somos a luz. Coloca muita luz no templo aqui, vocês vão ficar assim, ó. Ela atrapalha. A luz, se eu sou luz, a luz só tem valor nas trevas. No ambiente de trevas. Você sabe qual que é a função do sal? Alguém sabe me dizer qual que é a função do sal? Dá o quê? Mentira. A função do sal é causar sede. A função do sal para nós tomarmos água. É por isso que você, para quem mexe com um cavalo, ele faz o cavalo comer sal para tomar muita água. A nossa função é trazer sede no povo, para ele tomar a água. Quem é a fonte? Cristo. Ele vai ter sede de buscar Deus. Ele vai ter sede de buscar Deus. A minha função é ser sal para trazer sede a alguém, para buscar Deus. Agora quando pregou aqui o coração, Êxodo capítulo 17. Alguém já viu uma pessoa sendo assassinada? Morta no chão. Foi morta, assassinada. Segurei agora, hein? Vou encerrar com isso aí, viu? Você vai terminar o culto. Alguém já viu alguém sendo foi assassinado na rua? Quem já viu? Já viu? O que aconteceu com ela?
Caiu, e aí? Então vou falar o que acontece. Ela caiu, ela está lá, se ela foi facada ou no tiro, o sangue sai e o sangue escorre. Quando o sangue de Jesus saiu, é para abrir um novo caminho, o sangue escorrendo. Quer ver agora? Vou te mostrar para vocês. Presta atenção. Agora leia o texto que eu te falei para você aí. Lê aqui no microfone. Leva lá para ele. Só para ele ler. Quando o sangue saiu, Jesus está dizendo: eu estou abrindo um novo caminho. Olha o texto que ele vai ler. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça. Derramará o quê? Espírito da graça. Saiu água, a água representa o Espírito. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu vou, mas meu Espírito está ficando. Eu vou, mas meu Espírito fica na igreja. Quando saiu a água, representava o Espírito. Aí presta atenção, quando uma pessoa está morta, o sangue vai e abre um caminho. Quando aqui abre o caminho, eles pegam o corpo, levam o corpo para o IML. Lá fala IML aqui também. Então beleza. Aí eles pegam o corpo, fazem o que com o corpo? Eles pegam o corpo, liberam o corpo. E o lugar das feridas? Faz o quê? Fala. O que eles fazem? Tomou uma facada, vou fazer o quê? Oi? Uma pessoa falou, eu vi. Costurar. Fecha a ferida. Então você acha que Cristo morreu com a ferida aberta? Nunca. Fechou a ferida. Foi aberto para fechar de novo. Quem fechou foi o próprio Deus. Está na Bíblia? Está. Como que ele fechou a ferida? Aí eu vou mostrar. Êxodo capítulo 17. Abre aí para mim rapidão. Aqui, capítulo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pela sua jornada, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam Refidim, e não havia ali água. Não havia o quê? Água. Para o povo beber. Verso 2. Então, contendendo o povo com Moisés, disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Verso 3. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, e aos nossos filhos e ao nosso gado? Vamos lá. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo daqui? A pouco me apedrejarão. Quando ele falou, o que Deus falou com ele? Então o Senhor disse a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na tua mão uma, fere o rio como feriste, fere com que feriste o rio e vai lá. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre quem é a rocha? Quem? A vara, quando Moisés fala, é esse Moisés, presta atenção, ele vai representar Deus. A vara vai representar Cristo. A vara vai representar a cruz. A rocha vai representar então quem? Cristo. Diante de ti sobre a rocha, e olha, e tu ferirás o quê? A rocha representa quem? Jesus. Então quem ficou ferido aqui? Jesus. Dela sairão. O que saiu do coração dele? Aí quando ele feriu, aí depois Moisés fala: Senhor, eu quero ver a tua glória. Quando ele fala no texto que quer ver a glória de Jesus, mas você não pode ver minha glória não, porque se tu ver, tu vai morrer. Aí sabe o que ele falou? Deus, mas se eu ver a sua glória, eu vou para onde? Deus falou com ele: não pergunta para onde tu vai não, cara, tu já sabe. Aí ele disse assim: então eu vou ver a tua glória, tu já me garantiu minha salvação. Aí Moisés vai, sobe no monte para ver a glória. A história diz que é 2.800 metros de altura, aonde Moisés vai. Ele tem que subir, não negócios de escada não, era só pé. Moisés já tinha mais de 80 anos de idade. Moisés subia para ver a glória de Deus. Quando Moisés chega no monte, a história diz que Moisés ora um dia e Deus não responde Moisés. A história diz que
que Moisés ora o segundo dia, Deus não responde Moisés. A história diz que Moisés ora 20 dias e Deus não responde Moisés. A história diz que Moisés ora 30, 35, 39, mas quando chega no 40 dias em cima do monte clamando. Aí sabe o que ele fala? Senhor, 40 dias orando, eu não vi o Senhor. Aí Deus, ele não podia ver a glória mas Deus todo o tempo estava atrás de Moisés. Aí Deus fala com ele: Moisés, olha para a tua frente. O que tu vê? A rocha. Quem é a rocha? Peraí, quem é a rocha? Quando ele vê a rocha, Deus fala com ele: o que tu está vendo no meio da rocha? Uma fenda aberta. Um coração aberto. Quando ele vê a fenda, Deus fala com ele: Moisés, chega a tua face na fenda. Coloca a mão assim. O que tu está vendo agora? Nuvem. Olha de novo. Aves. Mas o que você está vendo? Pássaros. Sabe o que Deus disse atrás dele? Moisés, eu vou colocar minha mão na fenda. Ele tampando. E tu vai ver minhas costas passando. Presta atenção. Aí quando Moisés vê, presta atenção, fica aí. O povo não sabe a grandeza de Deus. A primeira coisa que me chamou a atenção: o monte tinha 2.800 metros de altura. Imagina a grandeza de Deus, porque Moisés só viu as costas. A Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo teu nome. Imagina a grandeza do Deus que você serve. A Bíblia diz que Deus pesa cada montanha, cada outeiro na ponta do teu dedo. A Bíblia diz que no furor de Deus, Ele pega uma montanha de baixo e coloca ela de cabeça para baixo. A Bíblia diz que as nuvens do céu é simplesmente as poeiras do pé de Deus. A Bíblia diz que o trono de Deus é maior do que o globo terrestre, e os pés de Deus ficam como ali em cima da terra. A Bíblia diz que as águas da terra cabem na mão de Deus. Eu estou te mostrando a grandeza do teu Deus. A Bíblia diz que quando Deus, Ele não gosta das estrelas no lugar, Ele coloca o dedo numa estrela, arrasta para o outro lado e diz: você vai brilhar nas portas abertas de Belém do Pará esta sexta. A Bíblia diz, olha para mim, a Bíblia diz que cada raio que vem do céu, Deus chama cada um pelo nome, e eles apresentam a Deus como exército, dizendo: eis-me aqui, general dos exércitos. Peraí, calabanda candarábia, olabassúpia, a candarabandarácia, a grandeza de Deus. O mal do povo: serve um Deus tão grande, pede coisas tão pequenas. Senhor, me dá carrinho, me dá um maridinho. Quando Moisés, ele desce do monte e vai de encontro ao teu povo, é que ele estava dentro do coração de Deus. O homem saiu do Éden. Quando ele peca, ele sai do coração. Na cruz do Calvário, Deus está dizendo: eu preciso trazer o homem de volta para o meu coração. Por isso que ele vai ficar aberto. Eu vou trazer o homem de volta. Aquilo que ele perdeu no Éden, ele vai resgatar na cruz do Calvário. Preste atenção. E quando o coração é aberto,
Moisés vai e desce do monte e vai de encontro ao teu povo. Quando ele chega, ele bate na costa do povo. Moisés olha, o povo olha para Moisés, abaixa a cabeça e diz: Moisés, Moisés, o teu rosto resplandece como o sol. Moisés, Moisés, o teu rosto resplandece como o sol. Por que pessoas perguntam assim? A primeira transformação de Deus é transformar o semblante de uma pessoa. Quando é traficante, fala: ei, varão, o teu semblante ontem estava triste, mas hoje está alegre, porque eu converti, vaso de Deus. Eu agora estou no coração de Deus. Ei, varão, tu estava com o semblante abatido, mas agora você está mais novo, está bonito. O que é isso? A transformação de Deus na minha casa, na minha família. Ô pastor, não entendi. A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 11 verso 24, para me encerrar. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz, coloca aí para mim Romanos 11, 24. Olha aí, quando Paulo escreve a carta: porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado, para me fazer enxerto eu preciso abrir para fazer o enxerto. Todo médico que está aqui, enfermeiro que estava no hospital sabe, na boa oliveira, quem é o zambujeiro mau? Porque quanto mais esses que são naturais serão enxertados na própria oliveira. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim: pega a oliveira ruim, coloca ela dentro da oliveira boa, enxerta ela. Quando Jesus morreu, eu fui colocado no coração de Jesus. Ele não morreu com o coração aberto, você foi colocado no coração de Deus. Eu vim aqui essa noite dizer para ti: Deus veio resgatar alguém aqui esta noite. Deus veio resgatar alguém aqui esta noite. É tempo de voltar para o coração de Deus. O coração foi aberto no propósito para você entrar de novo. Pastor, eu não entendi. Eu vim aqui esta noite dizer para ti. Fecha os olhos para me encerrar. Tem alguém que está aqui dentro que precisa voltar de novo para o coração de Deus. Fecha os olhos. Toca aí. O coração de Deus foi aberto na cruz só para alguém voltar de novo. Pega o zambujeiro ruim e coloca dentro da oliveira boa. Ele só veio aqui para dizer: eu estou com saudade de tu cantando de novo. Eu estou com saudade da tua palavra que você pregava na praça. Eu estou com saudade das visitas que vocês faziam para os enfermos. Eu estou com saudade de você fazer a minha vontade. Tem alguém que está aqui que eu te quero na ponta do altar. Eu não vou demorar muito tempo. Você precisa voltar para o coração de Deus. O coração foi aberto para quê? Para você voltar. O coração foi aberto para você voltar. Vou esperar um minuto. Toca aí. Tem alguém aqui que precisa voltar. Eu não vou demorar muito tempo não. A oportunidade é sua. Volta para o coração. Já vem um ali. O coração está aberto, te esperando de volta. É noite de se arrepender. Deus está com saudade. Abraça ele aqui, está chorando. Deus está com saudade aqui. Vocês, quem saiu precisa voltar. É noite de volta. É noite de reconciliação. É noite de voltar para o altar. É noite de voltar. Ele está com saudade da igreja. Jesus está com saudade da igreja. É tempo de voltar, de se arrepender. Tem mais gente aqui que precisa voltar. É tempo de eu não posso demorar muito tempo não. Amizade. Já são 9h30. É tempo de chorar. É tempo de voltar. 2019 é a volta.
Jesus Ainda está quero voltando. ser o seu amigo. E Ele não quer te perder, Ele não abre mão de ti. Ele não abre mão de você. Jesus não abre mão de você. Ele está na casa aqui agora. Tem mais gente, pode vir, pode vir. Ele está na casa dizendo: eu não vou abrir mão. Eu não abro mão da tua vida. Eu não abro mão de você. Pode vir, tem mais gente aqui, tem mais gente. Eu vou te esperar. É noite de reconciliação. É noite de reconciliar. É noite de voltar para o altar. Você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada. Estou esperando quando ele logo. E em soluços já não ouço a sua esperar. voz. Só quero acabar o bar. Que saudade. Lá pra cá, lá pra sul. Que saudade. Eu estou sentindo o braço do Pai aqui. Eu estou sentindo a presença dele te esperando. Ele está querendo te abraçar de novo. Filho, eu quero te abraçar, filho. Eu não abro mão de ti, filho. Eu quero te abraçar. Pra ver se você lembrava de mim. É noite de volta. Irmão, não espera muito tempo não. É noite de voltar. Nessa indiferença. Na calabaçúria. Não, eu não posso mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que Meu eu. Deus. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade. Que saudade. Vai ficando de pé, igreja. Vai ficando de pé. Marquei esse ponto. Eu tô sentindo a glória de Deus aqui. Precisava conversar contigo. Ei, que é tempo de voltar. É noite de voltar. É voltar à presença. É tempo de reatar. Pode voltar. Vem. Oh, é tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de buscar e de se converter. É tempo de voltar, se arrepender. O momento que Deus faz festa no céu é quando uma alma se arrepende. Deus não faz festa em te dar carro. Deus não faz festa em te curar. Deus não faz festa em te dar casa própria. Se fizesse festa em 2013, ele fazia uma grande festa quando eu entrei na igreja cego. E ele me curou no meio do povo. Quando eu entrei na igreja de muleta, não teve festa. Mas em 2008, quando eu entreguei minha vida totalmente para ele, o céu se fez festa. Está sendo um momento de festa no céu pela vida dessas pessoas. Está sendo um momento de festa no céu. Agora eu queria que todos vocês olhassem para mim. A única coisa que nos afasta de Deus é o próprio homem. Deus nunca vai querer que a gente aparta da presença dele. É por isso que eu amo a Bíblia, porque a palavra Velho Testamento e Novo Testamento, a palavra testamento significa uma herança deixada para alguém. Todo pai que é pai, ele nunca deixa uma herança para um amigo. Todo pai que é pai, ele não deixa herança para vizinho. Mas o pai que é pai,
ele sempre deixa herança para filho. E na Bíblia nós somos chamados de filhos de Deus. É por isso quando eu falei da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Se eu estou chamando ele de pai, eu estou dizendo para ele que ele é o meu tutor. Eu estou dizendo para ele que eu sou filho. Quando eu falo com ele, venha a nós o teu reino. Se eu chamei ele de pai, depois eu chamei ele de rei, eu estou dizendo que eu sou príncipe no reino de Deus. Eu sou colocado na classe de príncipe. Quando fala que seja feita a tua vontade, todo pai que é pai. Eu tenho meus 3 filhos pequenos. Quando o Lucas me pegou no aeroporto hoje, ele viu meus 3 filhos, 7 anos, 3 anos e 1 ano e meio. Saí da minha casa hoje, 5 horas da manhã. Dei um beijo nos meus filhos dormindo. Mas quando eles acordaram, eles começaram a gritar: pai, mãe, quero meu pai. Mãe, quero meu pai. Eu estava dentro do carro ainda, eles me pegaram, eles me ligaram pelo vídeo e perguntaram: pai, onde o senhor está? Falei: papai viajou. Aquilo falou muito forte comigo. Se eu coloco na classe do filho, toda vez que eu me distancio do pai, algo tem que se acender no meu coração. Poucas horas que eu estou distante dos meus filhos, e os meus filhos mostraram: pai, eu preciso do Senhor. Na mesma hora aquilo ali começou a vir na minha mente: Senhor, por que eu estou vivendo esse momento? Deus falou comigo assim: tem pessoas na igreja hoje que precisam sentir, que precisam de mim. É tempo de voltar para o Pai e clamá-lo: Pai, eu preciso do Senhor. Pai, eu preciso do Senhor. Um pai nunca abandona um filho. Vocês nunca foram abandonados por Deus. Deus nunca esqueceu de vocês. Tudo que nós plantamos para o Altíssimo, Deus nunca esquece. Ezequias, quando ele abriu a oração no capítulo 38 de Isaías, parece que ele abriu um livro lá no trono, que ele fez Deus recordar de tudo que ele fez. Ele fez Deus recordar do coração que era reto, do caminho da verdade que ele andou na presença. Todos nós temos algo lá anotado no trono de Deus. Os momentos que nós passamos de felicidade, mas nos momentos de tristeza. Quando eu estava vindo para este culto hoje, eu perguntei algo para Deus: Deus, o que o Senhor tem pela igreja? A primeira coisa que Deus quer fazer na igreja é restaurar vidas espirituais. E Deus está restaurando vidas de pessoas aqui. O primeiro compromisso é restaurar a tua vida, a tua intimidade com Deus. Quando Deus restaura a intimidade e você se achega no altar, o altar sempre gera milagre. A primeira coisa, eu tenho que voltar a minha intimidade com o Pai. Eu preciso de novo clamá-lo, mostrar para o Pai que eu ainda estou na classe de filho, não filho rebelde,
O filho que quer herança e vai embora. Mas um filho que volta no arrependimento, volta falando: pai, me recebe de novo. O mesmo pai está te esperando. Quando ele espera, espera até com um anel, espera com calçados de volta. É noite de restauração. Eu queria que toda a igreja levantasse a mão para esses aqui na frente. Eu não conheço nenhum de vocês, mas vocês vão dar grandes testemunhos da sua restauração. É tempo de Deus restaurar a sua vida espiritual. Que Deus venha abençoar cada um aqui. Pai, guarda eles. Dá eles novo tempo, uma nova força, novo tempo na tua caminhada, para o teu nome ser glorificado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Algum obreiro vai botar o seu nome. No santo lugar, eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Outra coisa. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 12, verso 6: aqueles que provocam a Deus, Deus põe tudo em tuas mãos. Eu vou estar aqui amanhã de dia, meio-dia. Eu vou estar aqui no domingo de manhã. E vou estar aqui no domingo. No domingo à noite eu quero te ungir com esse óleo aqui. No domingo à noite. Eu tenho uma palavra que eu vou deixar aqui no domingo à noite para ti. Primeiro eu quero fazer um ato profético aqui. Empresta o envelope aí. Eu quero 30 só.